Peça ao Espírito Santo para mostrar a você o que eu preciso mudar, Espírito Santo. O que tem refletido em uma atitude de desobediência na minha vida. Eu quero saber isso porque eu quero andar em obediência. Porque eu decido colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque assim há uma promessa que diz que as outras coisas, as demais coisas das quais nós necessitamos serão acrescentadas na nossa vida. Amém? É isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui, meu irmão. Eu imagino, irmãos e irmãs que estão me acompanhando. Agora são 8h15 da noite. Talvez o seu dia tenha sido cansativo, tenha exigido bastante de você. E ouvir essa palavra agora vai fazer você descansar no Senhor. Pois ela vem para acalentar o seu coração. Amém? Então, eu peço que você abra o seu coração, Deus vai falar com você. Conhecer Jesus tem a ver com obediência, com fé, com amor pela palavra de Cristo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, antes da gente orar. Eu vou orar no final aqui por todas as pessoas. Por isso, coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido, aquilo que tem tirado a sua paz, o seu sono, que tem impedido o seu sono. Escreva aqui nos comentários e no final nós vamos orar juntos, uns pelos outros. Vai ser uma live bem breve, bem rápida, objetiva, mas eu gostaria que você colocasse aqui o seu pedido de oração e acompanhe essa mensagem até o final. Amém? Mais uma pessoa se tornou membro aqui e eu agradeço de todo o coração. Os canais que têm muitos membros são os canais mais relevantes no YouTube. É o Devilson Campos. Seja bem-vindo, Devilson Campos, a família Minuto com Deus. Você tem água para matar a sua sede? Seja grato a Deus. Olha o que diz essa versão aqui. Prestem atenção no que Deus está fazendo hoje, no que Deus está fazendo agora. E não se preocupem com o que pode acontecer amanhã. Irmãos, isso aqui fecha o raciocínio que eu queria dizer para vocês. Aproveite o seu dia, aproveite o hoje. O amanhã, se der, faça planos, se prepare, mas não fique preocupado. Em Deus nós podemos descansar. Nós podemos depositar a nossa confiança no Senhor, certos de que Ele fará o que for melhor para nós. Se tiver alguma dificuldade, se você se deparar com alguma situação difícil, Deus estará lá para te ajudar. Amém? Quantos recebem essa palavra? Diga, eu recebo em nome de Jesus. Escreva nos comentários aí, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Só isso. Como que eu faço isso, pastor? Procurando andar em obediência a Ele. Procure conhecer a vontade de Deus e ande em obediência a Ele. Às vezes nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Quando nós fazemos isso, quando nós andamos deliberadamente em uma vida de pecado, nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida, significa que a nossa vida será uma vida de obediência. Obediência. Peça ao Espírito Santo para mostrar a você o que eu preciso mudar, Espírito Santo. O que tem refletido em uma atitude de desobediência na minha vida. Eu quero saber isso porque eu quero andar em obediência. Porque eu decido colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque assim há uma promessa que diz que as outras coisas, as demais coisas das quais nós necessitamos serão acrescentadas na nossa vida. Amém? É isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui, meu irmão.
eu sempre peço que você compartilhe essa mensagem. Quando você copia o link e compartilha lá no seu WhatsApp ou lá na sua rede social, as pessoas automaticamente elas vão clicar e elas vão assistir a esse vídeo e assim nós ajudamos a impulsionar essa mensagem. Minuto com Deus não tem uma igreja por trás, não tem ajuda do governo, não é uma ONG. O que nos ajuda é esse impulsionamento. São essas milhares de pessoas que compartilham todos os dias essa mensagem e multiplicam esse compartilhamento, né? Igual umas formiguinhas, uma pessoa recebe, baixa lá no YouTube, manda para o seu grupo, o grupo manda para o outro e assim muitas pessoas conhecem e ouvem a mensagem Minuto com Deus. E eu louvo a Deus por isso, né? Meu boa noite a todos. Eu quero encerrar com um texto de Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Nós vamos orar em alguns minutos. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. É o capítulo dos 10 mandamentos. Olha o que diz. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Eu vou repetir. Se alguém puder, escreve aí para mim. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Você que está ao vivo aí acompanhando essa mensagem. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Quem dera, olha o que Deus está falando. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Sabe o que está dizendo aqui? Que a nossa obediência atrai as bênçãos de Deus. Uma atitude de obediência atrai sobre nós as bênçãos de Deus. E não somente sobre nós, mas sobre a nossa descendência. Talvez muitas coisas ainda são sustentadas na sua vida por causa da obediência da sua mãe, por causa da busca da sua avó, que orou por você, que clamou por você. Eu falei aqui das mulheres, né? Talvez muitas coisas ainda não aconteceram de pior na sua vida, porque a sua mãe, a sua avó, a sua esposa ainda sustenta você em oração. Ou o contrário, o seu marido, ou um filho que está aí dentro da sua casa. Às vezes você pensa assim, nossa, meu filho agora é crente e só fica enfiado na igreja. Glória a Deus por isso. Talvez a sua casa ainda está de pé por causa dele, por causa dela. Então agradeça ao Senhor, porque a obediência a Deus atrai as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Eu quero orar por você sobre essa palavra. Eu quero clamar ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Vamos orar juntos, uns pelos outros agora, em nome de Jesus. Eu sei que nós estamos distantes fisicamente, né, geograficamente. Tem pessoas lá dos Estados Unidos assistindo, mas eu quero pedir que, pela fé, você levante a sua voz junto com a minha e vamos orar juntos. Vamos fazer essa oração juntos. Pai amado e querido, somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua palavra. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas que estão assistindo essa mensagem ou que vão ouvir posteriormente essa mensagem têm passado por um tempo de muita aflição, de muita inquietação. Ó Deus, mas nós nos apegamos às Tuas promessas. Nós tomamos posse delas, em nome de Jesus, e decidimos em nosso coração buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. E cremos pela fé
que as outras coisas serão acrescentadas a nós. Tira de nós toda inquietação, todo desespero, ó Deus, toda falta de paciência. Tira de nós a angústia, a amargura, todo sentimento que não vem de Ti e coloca dentro do nosso coração a paz, a alegria, o bom humor, a paciência, o amor que vem através do Teu Espírito Santo. Nos ajude a valorizar tudo aquilo que recebemos aqui nesse dia, tudo que o Senhor nos proporcionou nesse dia. Nos ajude a valorizar, Senhor. E que nós possamos andar em atitude de obediência ao Senhor, observando a Tua palavra e nos afastando de tudo aquilo que não Te agrada. Eu Te peço isso, Senhor. Queremos mais do que pregar a Tua palavra, conhecer a Tua palavra, queremos viver a Tua palavra. Queremos conhecer Jesus, não somente como alguém de quem nós ouvimos falar, mas alguém que está vivo, que mora dentro do nosso coração e que direciona todas as nossas decisões. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, receba essa palavra pela fé, abra o seu coração, deixe que o Senhor opere na sua vida como Ele quiser. Seja feita a vontade de Deus na sua vida. Eu sei que para muitas pessoas tem sido um tempo difícil, mas saiba que Deus não se esqueceu de você. Ele é contigo, Ele é com a sua família, Ele vai te abençoar, Ele vai te guardar, Ele vai guardar a sua entrada e a sua saída. Que toda a obra das suas mãos seja abençoada pela presença de Deus. Amém? Tenha um dia, um final de noite abençoado aí e uma repleta das bênçãos de Deus na sua vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima oração aqui, se Deus permitir. Pare de olhar para as suas limitações, porque é Deus quem te capacita e Ele é um Deus ilimitado. Pare de olhar para a sua culpa, porque Jesus levou os seus pecados lá na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus quem os justifica. Amém? Pare de olhar para você mesmo como alguém fraco e incapaz, porque não é assim que o Senhor te vê. Deus te vê como alguém separado, separada por Ele. Então Moisés agora estava ali, sendo criado pela sua própria mãe, através de uma intervenção da sua irmã Miriam. E ele passou a infância, então, ao lado de seus pais, e depois da infância ele foi educado no palácio de Faraó. Então nós podemos considerar que Moisés era meio egípcio, meio hebreu. Ele não tinha uma identidade étnica. Até um momento, eu chamo isso aqui da segunda etapa na vida de Moisés, que aos 40 anos de idade aconteceu uma coisa aqui que marcou a vida dele. Moisés viu um egípcio atacando um hebreu. E quando ele foi defender esse hebreu, Moisés ficou indignado ali porque o egípcio estava atacando o hebreu, então Moisés foi defender o hebreu. Só que ele acabou matando o egípcio. E aí ele teve que fugir para não ser punido. E na sua fuga, quando ele estava ali no deserto,
apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, aconteceu esse episódio que é narrado a partir do capítulo 3, do verso 2 em diante, que eu quero ler para você. Olha o que diz a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 2. Moisés no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro. Verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Presta atenção. Moisés lá no deserto, havia fugido do Egito, estava no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro. Deus aparece para ele no meio de uma sarça. Moisés acha aquilo maravilhoso, porque a sarça queimava, mas não se consumia. O fogo não consumia a sarça. O verso 6 diz que Moisés teve medo de olhar para Deus. Moisés temeu olhar para Deus. Eu quero parar um pouquinho aqui. Às vezes, de acordo com as circunstâncias que nós estamos passando, é difícil nós olharmos para Deus, mas é necessário. É difícil voltarmos os nossos olhos para Ele, mas é preciso fazer isso. Quando nós estamos passando pelas aflições, por circunstâncias adversas, nós temos que olhar para Deus. Quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos somente nos nossos problemas, nós começamos a nos desesperar. Mas Moisés teve medo de olhar para Deus. Às vezes, nós deixamos de olhar para Deus porque nós nos achamos tão pecadores, tão devedores de Deus, que nós evitamos nos aproximar dele e até mesmo olharmos para ele. Essa semana eu falei sobre a culpa. Eu falei sobre o sentimento de culpa que muitas vezes nos domina, nos paralisa, e como que nós temos que lidar com esse sentimento de culpa. Não que nós devamos nos... como é que eu vou dizer? A palavra que eu usei. Não que a gente deva achar que nós não temos os nossos erros, as nossas falhas, considerar que nós não temos culpa dos nossos pecados, de tudo aquilo que nós fizemos de errado. Não é isso. Mas a culpa, e aqui eu vou chamar de arrependimento, ele deve nos aproximar de Deus e não nos afastar mais ainda de Deus. A acusação que muitas vezes ela vem na nossa mente, quando ela é trazida pelo Espírito Santo, ela faz com que nós cheguemos ao arrependimento e nos voltemos para os braços de Deus. Mas a acusação, quando ela é feita por Satanás, ela gera morte, ela não gera vida. Ela não gera atitudes boas. Quando a acusação do inimigo vem na nossa mente,
nós nos achamos tão fracos e não merecedores da graça de Deus que nós nos afastamos do Senhor mais ainda e entramos num processo de entrega às nossas paixões e isso vai nos deteriorando espiritualmente. Então, de certa forma, Moisés foi para o deserto fugindo do seu passado. Ele havia matado uma pessoa, irmãos. E ele foi para o deserto para fugir disso. Só que Deus tinha planos para ele. Deus estava preparando Moisés desde a sua infância para ser um libertador. Mas Moisés estava fugindo por causa do seu passado, por causa das suas questões mal resolvidas lá no passado. Então, às vezes nós não olhamos para Deus porque sentimos o peso da nossa própria culpa. E é interessante que Deus se revela a Moisés no meio da sarça e dá a ele uma grande missão. Deus diz assim, olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. O tema dessa mensagem é quando Deus ouve o nosso clamor. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho visto o seu sofrimento e eu vim aqui para libertar esse povo. Então, Deus estava dizendo que ele iria agir na vida do povo. Eu quero fazer algumas ressalvas aqui à medida que o Espírito Santo vai ministrando ao meu coração. O mesmo Deus que agiu lá na vida daquele povo que estava escravo, que estava sofrendo, que estava sendo oprimido, é o Deus que pode hoje agir na sua vida. Amém? O Deus que é poderoso para livrar as pessoas da opressão de Faraó e dos seus exércitos, da escravidão do Egito, é o Deus que pode hoje decretar a sua libertação. Ele tem poder para te curar, para te libertar, para fazer com que você experimente uma vida próspera e abençoada, para fazer com que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. Esse é o Deus a quem nós servimos. Aleluia. Só que Deus, muitas vezes, ele age na nossa vida através da vida de outra pessoa. Deus queria libertar o seu povo das garras de Faraó. E Deus iria usar uma pessoa, um líder, Moisés. Mas Moisés se via pequeno demais para ser usado por Deus. Moisés, ele se via como um pastor de um rebanho. Mas Deus queria ele como líder de um povo. Eu vou repetir, porque depois as meninas fazem recortes das mensagens e é importante ter essas frases assim muito bem faladas aqui. Deus queria fazer de Moisés o líder de uma nação, mas Moisés se via apenas como pastor de um rebanho. Talvez vida, mas você se vê para os desafios que estão diante de você. Te diz hoje, Ele é quem te capacita. Deus é quem te capacita. O Espírito Santo é que te fortalece. As coisas grandiosas que Deus vai fazer em você e através de você, elas não virão pela sua própria força, pela sua habilidade, pela sua desenvoltura, pelos seus recursos. Deus é quem vai te capacitar. O Espírito Santo virá sobre você. Lembra quando Deus chegou para Maria e disse que ela ficaria grávida? E Maria era uma jovem, ela era noiva, ela era virgem, ela não tinha relação com homem algum. E ela disse, mas como isso vai acontecer? Como que em mim será gerado o Salvador da humanidade? E aí o anjo do Senhor diz para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo cobrirá você.
Então não tente entender o que Deus vai fazer, apenas creia na promessa dele. E eu acho interessante aqui, irmãos, eu vou voltar aqui na passagem que eu li, no verso 6. Olha como Deus se revela para Moisés. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus estava se revelando a Moisés como um Deus de alianças, como um Deus de promessas. Ele estava dizendo, aquilo que eu disse para Abraão, aquilo que foi reafirmado em Isaque, confirmado em Jacó, eu ministro hoje na sua vida. Eu mantenho a promessa que eu fiz a esses patriarcas. Eu renovo a minha aliança com você, Moisés. Você será o líder de esse grande povo. Você conduzirá o meu povo na libertação que eu quero promover na vida dele. Então, irmãos, se estivesse no lugar de Moisés, eu tremeria nas bases. Como Moisés se via? Um hebreu criado entre os egípcios? Ou um egípcio criado pelos hebreus? Né? Alguém que não tinha uma identidade étnica e agora é chamado pelo próprio Deus para uma grande missão. Era assim que Moisés se via. Mas como que Deus o via? Como alguém preparado, capacitado para fazer aquela grande obra que Deus havia comissionado a ele. Então, pare de olhar para as suas limitações, porque é Deus quem te capacita e Ele é um Deus ilimitado. Pare de olhar para a sua culpa, porque Jesus levou os seus pecados lá na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus quem os justifica. Amém? Pare de olhar para você mesmo como alguém fraco e incapaz, porque não é assim que o Senhor te vê. Deus te vê como alguém separado, separada por Ele. Talvez essa semana que se passou, alguém proferiu uma palavra pesada sobre você, uma palavra de maldição, uma palavra que coloca em dúvida a sua filiação com Deus. Alguém pode ter dito para você, por que você está sofrendo tanto? Onde está o seu Deus? Você não é filha de Deus? Você não é filho de Deus? Por que sua família está toda despedaçada assim? Por que você não está prosperando lá no seu trabalho? Por que a sua vida está nesse caos? Por que você está doente aí em cima dessa cama? Você não é filho de Deus? Às vezes Satanás ele vem lançar dúvida na nossa mente. Quando Jesus estava no deserto, Satanás foi até ele para colocar dúvida no seu coração. E a frase que Satanás usou foi essa: se você é o filho de Deus, ou seja, colocando um se antes. O diabo dizendo para Jesus, será que você é mesmo filho de Deus? Sendo que Jesus havia ouvido isso do próprio Pai. Quando ele foi batizado por João, lá no Jordão, uma voz se ouviu dos céus, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Meu irmão, pare de ouvir a voz de Satanás que vem para te desanimar, para te desencorajar, e ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus diz a seu respeito.